Ô, Júnior, eu preciso dizer isso. Está meio que fora do contexto, mas diz respeito à mesma instituição. Nessa altura da minha vida, nada, nem ninguém, nem a história, nada me decepciona mais do que o Supremo Tribunal Federal. O Supremo perdeu o meu respeito quando mudou o voto da Ellen Grace e disse que já era impossível prender alguém condenado por um colegiado em segunda instância. O Supremo votou para prender, por razões sabe lá quais são, ela mudou o voto e o Supremo voltou atrás. E ontem o Supremo deu uma facada no coração de milhões e milhões de brasileiros. Eu não dormi mal essa noite, pensando no que fizeram com meu pai e no que, de certa forma, estão fazendo comigo. O Supremo decidiu, 1 ano e meio atrás, Júnior, que valia a revisão da vida toda. Mas ontem voltou atrás, considerando os 480 bilhões que o governo federal disse, mas ninguém fala nos bilhões que o governo federal pagou há pouco tempo de precatório para banco. Ninguém fala isso. O Ciro Gomes fala, hein? Só o Ciro Gomes. Botou uma baba de dinheiro na mão dos bancos outro dia. Agora, para pagar o aposentado, não pode. Então, o que os ministros decidiram, e os votos divergentes começaram com quem? Zanini e o Dino, os dois do Lula. O Supremo decidiu ontem, voltou atrás e decidiu que eles, ainda que fiquem 5 anos lá naquela cadeira, vão se aposentar e morrer com um salário integral de mais de 40 contos. Mas que eu, que trabalhei na Itatiaia há 25 anos, ganhando e contribuindo sobre 10 salários mínimos, quando me aposentei foi com 3, hoje é 2,5. Eu estou dizendo o seguinte, você, Eduardo, você, cidadão brasileiro da Previdência Social, você é a segunda categoria. Nós somos diferentes, nós mandamos e aceite ou eu te meto um processo e te põe na cadeia. Esse assunto, inclusive, eu tinha deixado aí no item 4 da nossa pauta e não vai dar para chegar, mas que bom que você tocou. Você quer falar desse assunto também? Esse caso mostra como que a politização do Supremo é uma coisa perigosa, né? Quer dizer, em 2022 o Supremo entendia uma coisa. Lembrando que em 2022 o governo era outra e os ministros em confronto e mudaram 2 ministros. Mudou o governo, veio um governo aliado do Supremo, que agora não dá para dizer que o Supremo não é um aliado do governo Lula, o entendimento muda completamente. É muito triste ver isso. A palavra que define o Supremo não pode ser dita a esta hora. Já que o Eduardo entrou nesse assunto, deixa eu tocar essa pauta também, que a gente arremata esse assunto. Silvana, essa revisão da vida toda, que era uma revisão mesmo, que talvez poderia melhorar a aposentadoria das pessoas que estavam aposentadas. Essa decisão de não deixar isso acontecer, como é que você olha para ela? Ô, Júnior, conversando com os colegas que são especialistas da área trabalhista e da área previdenciária, eles diziam que não tinha como, não tinha o porquê não ser feita essa revisão da vida toda. Simplesmente porque, o que é isso, gente? Revisão da vida toda, um trem gozado, isso, né? Isso é o seguinte, o sujeito pagou a vida inteira dele, mas teve uma regra de transição lá em 1999 que trouxe um certo prejuízo para quem aposentou naquele momento e não permitia que ele contabilizasse para que fosse feito o cálculo de o valor que ele receberia como aposentadoria, utilizando desde sempre, desde o início da vida dele. E em 2022, o Supremo falou assim, não, é possível que isso seja feito. Para alguns casos, nós tivemos decisões nesse sentido. No entanto, nós não tínhamos ainda o julgamento do plenário, porque alguns ministros pediram vista. E aí veio o grande apelo do governo, né, dizendo que o valor seria um valor de mais de 500 bilhões, em que pese os advogados que atuam diretamente na causa, dizem que são poucos os brasileiros, não é todo mundo que vai ter direito a isso, tem um limite, e que esse valor não chegaria a mais de 3 bilhões. Então, a gente vê uma situação dessa, não é possível uma diferença dessa de 500 para 3. É uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande, e houve sim uma politização dessa questão. Foi para não dar rombo na Previdência e ter mais grana para fazer isso que vocês falaram. Porque agora o Ministério Público acabou de ter aprovado auxílio creche desde 2010. Quem teve menino em 2010, hoje o menino tem 14 anos, vai receber o auxílio creche dele corrigido de 2010 até hoje. Não há Estado que aguente. É aquela figura de um gordo imenso em cima de um pobre esquelético. É isso. E essa mudança, viu, William Travassos, é preciso dar nome aos bois, a mudança lá dos anos 90, que arrebentou com quem trabalhou a vida inteira e contribuiu a vida inteira, tem nome, fator previdenciário. E tem presidente que criou, Fernando Henrique Cardoso, o mesmo tucano emplumado
que certa feita disse que os brasileiros aposentavam muito cedo e eram vagabundos. Quem é vagabundo é FHC. Quem é, hein? E aí, William Travassos? É uma minoria decidindo o futuro de uma nação, né? E aí a gente tem que entender como nação se a gente quer esse modelo para o resto da vida. Se a gente vai continuar a delegar a essas pessoas, e que pessoas são essas que cuidam dos nossos interesses. E aí vem o grande questionamento. O Dino é um cara que está legislando de forma imparcial? Ou ele puxa a boiada para defender o partido dele? E quando eu jogo para o tribunal, eu alivio o governo. Não é o governo que está negando, é o tribunal que está negando. Mas no fundo, meu amigo, você, trabalhador, independente se você fez o Hélio, se você votou no Bolsonaro, você vai ser afetado por isso. E o Gilmar Mendes com as ligações tucanas, Júlio? Ele tem autonomia, ele tem moral para votar contra o trabalhador, como fez ontem?